pessoal, eu sou Matheus Sormão, endocrinologista, médico e atuo na área de medicina esportiva e integrada, tá bem? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o termogênico. Vocês sabem o que é? Para que serve? Quando que nós utilizamos? Bom, nada mais é do que uma substância, certo? Um suplemento que vai focar primeiramente, o que seria, né? Vai focar principalmente na temperatura, o nome já fala termogênico. Então, gênese da temperatura é a formação, algo que gera calor, tá certo? Ou seja, faça estimular o nosso metabolismo a ponto de nós ficarmos mais elétricos e, digamos que, gastões, tá certo? Então nós vamos gastar o que? Mais caloria, que é o combustível do nosso organismo, tá? E a finalidade dele não é só estimular a ponto de você ficar mais elétrico e ter mais disposição para poder fazer sua atividade física, enfim, mas também com a finalidade muitas vezes de perda de gordura, tá? Então as substâncias geralmente que são utilizadas em termogênicos, a maioria deles à base de cafeína e algumas outras substâncias que acabam estimulando. Então muitas vezes coisas naturais, mas que a gente encontra no nosso dia a dia, então gengibre, pimenta, então tem várias coisinhas assim que a gente pode utilizar também para poder estimular o nosso metabolismo. A finalidade também, além de fazer esse estímulo e perder, acelerar esse processo de perda, é gerar também um pique, uma energia a mais para a pessoa ter uma desenvoltura melhor no exercício físico, tá? Ela faz com que nós agimos, né? Nossas células e sejam estimuladas a ponto de queimar mais calorias. Então a musculatura vai ter uma contração mais efetiva, não só a parte muscular, né? Os músculos esqueléticos, mas também o músculo cardíaco, o coração. Então ele vai acelerar os batimentos cardíacos, tá bem? Então quando nós fazemos esse processo de estimular, deixar sempre para mais o nosso organismo, a tendência é que a gente queime muito mais calorias do que no fator normal, no metabolismo normal, tá? Nós sabemos que a pessoa, quanto mais massa magra ela tem, maior é o efeito, tá certo? Devido ao estímulo muscular ser muito maior, porque tem mais massa, então a quantidade influencia bastante, tá? E principalmente quando nós falamos em pessoas que fazem atividade física. Então esse é o indicado para pessoas que querem tomar pelo menos o termogênico. Tem que estar fazendo atividade física, viu? O pessoal costuma perguntar, mas se eu tomar só o termogênico eu vou queimar, vou emagrecer? Provavelmente sim, tá? Mas é alta chance dela passar mal se ela não fizer nenhuma atividade física. Tomar e ficar em casa sentada no sofá assistindo TV, ela vai ficar inquieta. Vai ver que vai começar a subir um calorão, ela vai começar a ficar mais inquieta, não vai começar enfim, conseguir ficar quieta, prestar atenção, muitas vezes dá um pouquinho de tremedeira, tá certo? Por quê? Porque é um estímulo que o suplemento está fazendo no nosso organismo para que a gente tenha mais atividade no dia a dia. Então pessoal, estamos aqui com o EPH 50, então esse aqui é um termogênico da Kind Nutrition, tá bem? O qual ele contém efeta, que é aquela planta que faz com que tenha um estímulo devido a ela conter efedrina, tá bem? Então vai estimular o nosso metabolismo, vai estimular a nossa atividade física, certo? E vai fazer com que nós fiquemos mais ativos, tá bem? Ele também contém algumas substâncias que são voltadas para acelerar o processo de gordura também, então a eubina, que é muito utilizada, né? Enfim, é um vasodilatador, principalmente entérico, na parte interna, nos órgãos, faz com que acelere o fluxo sanguíneo ali e com isso tenha também uma queima maior. E o bacana é que esse daqui, ele tem duas coisas que são interessantes. Uma que é alguns estimulantes naturais, que acabam fazendo com que você tenha maior atividade, tá? E esse aqui, ele acaba tendo duas coisas que são bem legais da gente falar, que uma é inibidores, alguns inibidores, mesmo que sejam fitoterápicos, né, sejam naturais, eles são inibidores de apetite. Então, se a pessoa está tomando termogênico, provavelmente é porque ela quer emagrecer. Então não adianta ela treinar mais, queimar mais e comer mais para compensar a perda, tá bem? Aí ela vai ficar com o peso estagnado ou muitas vezes até ganhar peso. Então a ideia de tentar inibir um pouquinho esse apetite vai ajudar ainda mais nesse processo de perda, fazendo com que a pessoa emagreça de uma maneira mais acelerada, ou seja, mais rápida, tá? E ele também tem esse EPH, então legal que eles colocaram também apresentações em forma de sachês.
Então, pessoas que, poxa, qual que é o melhor? Porque tem 30, 50 e 100. É o de 30, é o 50, qual que eu me encaixo melhor? Então, a partir do momento que você tem o sachêzinho, você compra individualmente, experimenta e vê qual é a ação que você tem no seu corpo, tá bem? Essa é uma classificação de quantidade, então é a dosagem, tem a ver com a dosagem. O de 30 é o mais fraquinho e o de 100 acaba sendo mais forte, tá bem? Então vai depender muito do tipo de treino que vai ser feito, da pessoa, da intensidade, tudo isso influencia, tá? Lembrando sempre que, de preferência, se você puder fazer acompanhamento com um profissional da saúde, é mais indicado. Temos 5-HTP na fórmula. O que é isso daí? Na verdade, o 5-HTP ele é uma matéria-prima natural, tá certo? Que no nosso organismo ele vai ser transformado ou em serotonina ou muitas vezes em melatonina. São substâncias que vão auxiliar principalmente na tranquilidade, naquela ansiedade, naquela vontade doida de querer comer, certo? Sabe aquela fome de leão? E ele acaba sendo uma substância muito legal porque ele acaba influenciando nessa vontade louca que você fica de comer, tá? Então essa ansiedade, essa impulsividade que muitas vezes a gente acaba tendo, por quê? Porque o corpo tenta compensar esse excesso de perda de calorias, fazendo com que a gente tenha mais fome, compense ingerindo mais calorias, tá bem? Então ele consegue te deixar mais zen, digamos assim. E como vamos utilizá-lo? Bom, esse daqui da KM Nutrition a gente utiliza no máximo 2 vezes por dia, tá bem? Podemos tomar ele um de manhã pra gente já acordar no pique, acordar ligado e fazer tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, fazer o nosso dia render mais. E também podemos fazer um segundo uso, pelo menos a partir de 4 horas após a primeira tomada, ou seja, tomou a primeira vez. Vamos supor que tomou 8 horas da manhã, o próximo só pode ser tomado depois do meio-dia, então só depois de 4 horas pelo menos. Ou seja, não exceda 2 tomadas por dia, tá? No máximo 2 vezes, para não ter nenhum efeito colateral aí. E não esqueçam, se a gente está aumentando o nosso metabolismo, a gente está tendo um gasto muito mais elevado, tá certo? E com isso também, e quando a gente fala em gasto, também tem o consumo de água, tá? O consumo de água que o nosso organismo acaba necessitando, acaba aumentando também para compensar esse metabolismo todo acelerado. Então mais ou menos de cerca de 4 a 8 copos de água por dia. Tá bem, pessoal? Eu sou o Matheus Salomão, médico endocrinologista, e hoje nós falamos um pouquinho sobre termogênicos. Se vocês têm alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá certo? E onde vocês podem comprar isso aqui? No site da KM Nutrition é uma opção, então é só entrar lá no site deles, kmnutrition.com.br, isso? kmnutrition.com.br, tá? E fazer a compra do seu produto aí, tá? Lembrando que tem 3 tipos de dosagem, hein? Preferência, compra o sachê para vocês experimentarem antes e ver como vocês se adaptam, tá bem? Eu sou o Matheus Salomão, médico endocrinologista, e foi um prazer poder falar um pouquinho sobre termogênico com vocês.